Obrigado, presidente. Só para complementar, dando continuidade à intervenção do nobre deputado Eliseu, em relação à questão da Celesc, primeiro que 2 mais 2 é 4. Se a empresa contrata uma instituição de consultoria e essa consultoria não descobre onde está esse valor, tem que ir atrás. Segundo, se esse relatório é apresentado para um conselho, ele deixou de ser anônimo ou de propriedade apenas da consultoria. Terceiro, que aqui sim nós votamos uma lei para não privatizar a Celesc. Independente do conceito que tenha qualquer um, o Lírio Parisotto com os interesses privados, ou a Celesc apenas com a questão do interesse público, mas foi o interesse privado internamente que construiu essa distorção inexplicável de valores. Segundo, no nível de comissionamento que é fora de propósito de qualquer condição de mercado, 13 lá vai por cento. Terceiro, que o que está sendo investido para isso dá para informatizar toda a estrutura, para transformar aquilo de forma mais transparente, com metodologia mais simples. E quarto, aqui sim nós votamos uma lei para não se privatizar a Celesc, mas também para não se privatizar a Casan. Não é apenas a Celesc. É uma lei que preserva patrimônio público. Porque assim como a Celesc é rentável e necessita de investimentos, a Casan também é rentável e necessita de investimentos. E lá também temos as distorções. Então, eu não entrei no mérito do interesse de cada um que está lá dentro. Nós aqui estamos entrando no mérito da explicação que precisa ser dada referente a esses recursos que dizem que sumiram. Se não sumiram, parabéns. Agora não posso, em hipótese alguma, dizer que pagar 133 milhões num contrato de 5 anos para cobrar de quem está devendo, que era só desligar a chave, está correto. Aí, eu estava comentando nosso companheiro Milton aqui ainda há pouco sobre a questão de eficiência de gestão em serviço público, que tem que ter em todas as instituições. E já que o deputado Milton entrou na questão da saúde, eu acho que a gente tem que ter a coragem aqui sim de assumir a fonte de recursos para a saúde desse país. Logicamente que à medida em que você dá eficiência na gestão e não é apenas corrupção, você sobra recursos para investimentos que precisam em diversos setores. Mas nós temos que ter uma fonte específica definindo as aplicações para a saúde, deputado Dário. E não podemos esquecer de que a CPMF, que 10% pagava e 3% pagava a sua maioria, retirou 40 bilhões de reais da saúde para poder implementar a tabela de SUS, ou principalmente a questão dos hospitais. Você falar em fundo de recurso do pré-sal, eu também estou de acordo. Porém, só vai poder acontecer daqui 7, 8, 10 anos, quando nós estaremos na plenitude da produção do petróleo no pré-sal. E nós precisamos desse recurso urgente, porque a emenda 29, ela tem que ser aprovada esse ano. E esperamos que seja no máximo até o final do mês que vem. Agora nós precisamos, deputado Volney, dizer de onde que vem esses recursos. Essa semana os dados de oncologia, e o deputado Volney vai estar na ONU, num debate sobre doenças oncológicas, quando estivemos com o ministro da Saúde, o incremento de patologias cancerosas no mundo e no país, nos últimos 10 anos, aumentou em 20%. Aumentou em 20% relacionado às questões de alimentação, maus cuidados, falta de controle epidemiológico também gera custo. Ontem eu fui comprar um medicamento, só para a gente ter uma noção. Ao comprar, eu vi em cima do balcão da farmácia, dizendo aqui tem farmácia popular, com os remédios que a população pega gratuitamente para pressão alta e para diabetes. Nós que somos médicos, deputado Volney, sabemos o que é isso. São quase 12 milhões de diabéticos nesse país.
O ano passado foram quase 5 milhões de pessoas atendidas com dor torácica nos hospitais, muitos deles sem condição e infraestrutura para atendimento. Mas só para ter uma noção do porquê que temos que ter recursos para a saúde. E aí nós temos que ter a coragem de estabelecer tributo nesse país, principalmente do setor financeiro, daqueles que investem em bolsa e não pagam, do capital volátil que vem nesse país por causa das taxas de juros. Qual o problema? Se nós hoje estamos vendo nos Estados Unidos, deputado Reno, os republicanos, é republicano, não é democrático, os democratas. Isso é até surpreendente. Os republicanos defendendo a tributação das grandes fortunas, dizendo que os ricos têm que ter o sacrifício de contribuir mais com a sociedade. Por que que nesse país tem que ser diferente? Tendo em vista que o setor financeiro continua com a mesma lucratividade, ou melhor, mais. O capital aplicado aqui apenas para retorno em taxas de juros não paga imposto. E aí a gente fica com essa farsa desse discurso de que não pode criar o tributo nessa questão. Lembrando-se sempre de que a CPMF não tinha 10% de brasileiros que pagavam. Então, eu, quando vi essa lista de medicamentos para pressão e para diabetes, eu pedi à balconista que ela me desse os preços dos remédios, caso eu quisesse comprar. E ela me deu. Captopril 25 miligramas, caixinha com 28 comprimidos, deputado Vonei. R$ 15,87. Está aqui, confira a lista e pegue gratuitamente, que o governo paga. Enalapril de 10 miligramas, caixinha com 30 comprimidos, R$ 27,56. Propranolol, 40 miligramas, R$ 4,40. Atenolol, caixinha com 60 comprimidos, R$ 19,55. Losartana potássica, caixa com 14 comprimidos, R$ 13,58. Quando a gente vê medicamentos para diabetes, também pego gratuitamente nas farmácias, glibenclamida, caixinha com 30 comprimidos, R$ 5,95. Metformina de 500 miligramas, com 30, R$ 6,12. De 850 miligramas, R$ 8,48. Insulina regular, humana regular, R$ 47,49 o vidrinho. E a NPH 100, R$ 30,37. Esse medicamento é pego de graça. Isso não existia. E não tem outro país do mundo que tenha uma política de distribuição de medicamentos como o nosso. Não tem outro país no mundo que tenha uma política de distribuição de medicamentos retrovirais como o país, que tem um sistema universalizado, cuja população ultrapassa, hoje chega a 200 milhões de habitantes. Isso tudo tem custo. E alguém tem que pagar por isso. E eu não tenho o menor problema em defender tributo para quem não paga nesse país, para a gente ter fontes de recursos para aplicar e aprimorar a emenda 29 nesse país. Deputado Vonei. Meu caro companheiro Jailson, Vossa Excelência tem toda a razão. A saúde não tem preço, mas ela tem um custo. Inclusive, esse é um slogan que a própria Federação dos Hospitais de Santa Catarina utiliza em todas as suas exposições, nas audiências públicas que nós estamos fazendo por todo o Estado, para debater a questão da saúde dos hospitais. A Federação dos Hospitais justamente faz esse tipo de dimensão, que a saúde não tem preço, mas tem um custo. Na linha que Vossa Excelência está colocando, e para dizer exatamente isso, que nenhum país do mundo ocidental, nenhum país do mundo capitalista oferece para a população o que o SUS do Brasil oferece. Desde os medicamentos gratuitos, aos exames, a todos os tipos de tratamentos, de especialidades, ao alto custo. Portanto, a saúde pública brasileira, o que o SUS oferece para o povo brasileiro, não há guarida em nenhum lugar do mundo. Nem na França, que poderíamos fazer alguma comparação com o Brasil, não há. Na França, não há em nenhum país da Europa, em nenhum país do mundo ocidental, em nenhum país do mundo capitalista. Tá? É o maior plano de saúde pública do mundo. E por isso mesmo,
tem um custo, e eu acho muito justo esse debate, inclusive de buscar fonte de financiamento, né, para garantir essa grande conquista do povo brasileiro. Deputado Volney, já que Vossa Excelência citou a França, cujo governo é um governo conservador, o Sarkozy, passaram a tributar grandes fortunas, inclusive com defesa de segmentos empresariais para poder atender demandas de saúde. Mas eu queria fazer o registro, presidente, gostaria de já pedir os 30 segundos adicionais, que o governo federal está fazendo o cartão para os municípios, as cidades, é um cartão de controle que estão sendo afetados pelas cheias, né? É o cartão para situações de emergência. E dos municípios contemplados, Bom Jardim, Nova Fraiburgo, Petrópolis, Sumidouro, Teresópolis, Rio de Janeiro, Blumenau, Brusque, Gaspar, Itajaí, Rio do Sul, que estão em Santa Catarina. Mais 30 segundos, senhor. Contemplados pelo cartão de emergência do governo federal, onde a Defesa Civil estará cadastrando a família para que eles recebam os recursos diretamente. O governo Colombo esteve em Brasília, já assinou lá um protocolo de investimento de repasse de 30 milhões para Santa Catarina, onde 7,5 já foram repassados pelas informações, e o restante com a pressão dos relatórios. Mas esse cartão de emergência, Rio do Sul está em cheia novamente, visa exatamente controlar as distorções